A Tailândia é realmente barata ou isso é papo de internet? Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto custa viver na Tailândia de verdade, com preços atualizados de hospedagem, alimentação, transporte, aluguel de moto, internet, passeios e todos os gastos do dia a dia. No final, eu vou montar 3 orçamentos completos para você saber exatamente o que dá para fazer com 3, 5 e 10 mil reais por mês, inclusive sendo um casal. Eu estou na Tailândia pelo meu 4º ano, já passei por diferentes regiões e ilhas do país. Dessa vez eu anotei absolutamente tudo para descobrir quanto custa viver de fato, morar e viajar por aqui. Então, se você está pensando em passar algumas semanas, alguns meses ou morar na Tailândia, esse é o único vídeo que você precisa assistir para descobrir exatamente quanto que você vai gastar. O primeiro custo que a gente vai analisar é o custo de hospedagem, que é um dos custos mais altos e que faz muita gente desacreditar que realmente é possível morar aqui na Tailândia gastando apenas 3 mil reais por mês. E aqui a gente tem 2 cenários, um onde você vai se hospedar gratuitamente e o segundo cenário onde você vai pagar pela sua hospedagem. Vamos começar por esse segundo cenário. Mas antes da gente chegar nele, a gente tem que entender como a Tailândia funciona. A gente tem a capital, que é por onde a grande maioria das pessoas vai chegar, que é Bangkok. Que ali o custo de hospedagem, para tu achar um local interessante, um quarto de casal, você vai pagar por volta de 600 ou 400 baht, que dá por volta ali de 100 reais. Se você for um homem solteiro, provavelmente você vai conseguir achar hostel pela metade do valor, ou seja, gastando apenas 50 reais. Na capital Bangkok, a gente desce para o sul, onde tem as praias, a parte mais famosa da Tailândia, onde a maioria vai. E ali a gente encontra uma bifurcação. A gente tem do lado 3 ilhas do lado do Mar de Andaman e 3 ilhas do outro lado no Golfo. E sempre com a seguinte lógica, sendo uma ilha mais pacata para você descansar, uma ilha mais para festa e outra ilha com as praias mais paradisíacas. Começando pelas ilhas de festa. Cara, a ilha de festa, normalmente elas são ilhas mais baratas. Por quê? Normalmente quem vai é o público jovem, principalmente europeu, americano, que recebe moeda forte, não tem muito dinheiro, está fazendo a sua primeira viagem internacional e aí automaticamente os preços eles devem ser mais acessíveis e quem procura festa são os jovens e além disso tem um outro público que são dos aposentados, que também vem dessa região, ganha seus 2 mil, 3 mil dólares de aposentadoria e querem relaxar num ambiente onde você tem a praia, tem as coisas ali um pouco mais acessível. Então nessas regiões as hospedagens elas tendem a ser mais baratas. Então do lado do Golfo a gente está falando da ilha de Koh Phangan, onde inclusive tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro uma hospedagem de apenas 10 reais por dia. Ou seja, se seu orçamento é de 3 mil reais, com hospedagem você gastaria apenas 300 reais. Agora, se você, por exemplo, é um casal, quer um lugar um pouco mais reservado, nesse mesmo hotel tem opções de quarto com um dormitório privado, onde você vai pagar ali 60 ou 80 reais. A gente chegou a encontrar uma outra hospedagem por apenas 38 reais, onde eram 3 quartos de casal ali, saiu 38 reais por semana, numa casa de frente para a praia, inclusive tinha PS5. Inclusive, o vídeo completo dessas 2 hospedagens, elas estão aqui no canal. E do outro lado, nas praias do Mar de Andaman, a gente tem Phuket. Em Phuket, inclusive, o primeiro vídeo de custo de vida na Tailândia foi feito lá. Você consegue encontrar, a gente achou uma hospedagem de apenas 60 reais, deu por volta de 1.600 reais ali o mês inteiro pra gente ficar num hotel com cama de casal e tudo mais. Se você for pegar algum tipo de hostel, você consegue reduzir esse valor pela metade. Qual que você prefere, Roscoff? Koh Phangan ou Phuket? Cara, Phuket é muito famoso por festas, é uma das ilhas mais famosas, é a maior ilha da Tailândia, mas as praias ali não são tão bonitas. Então eu acabo preferindo Koh Phangan porque tem a Full Moon Party, que é a maior festa de praia do mundo. Além disso, você tem praias absurdas, como por exemplo a Hat Rim. Em relação a praias paradisíacas, do lado do Mar do Golfo a gente tem Koh Tao, que é conhecida como a Ilha dos Mergulhadores, é onde eu vi a maior quantidade de peixes possíveis, um cardume gigantesco, eu nunca tinha visto nada igual na minha vida ali fazendo snorkel. Vi a maior tartaruga da minha vida também, ali tem praias absurdas, inclusive tem um vídeo aqui no canal. Só que nesse tipo de ilha o custo acaba sendo mais elevado, porque tem a questão da preservação ambiental. A Tailândia, em diversas ilhas, teve problema de turismo em massa que acabou destruindo um pouco dos corais, acabando um pouco com a vida marinha. Então nessas ilhas, elas são ilhas menores, com toda essa questão de preservação acaba sendo mais difícil das coisas chegar e acaba elevando o custo de tudo. Então, cara, para você conseguir uma hospedagem interessante, a partir de 150
150 reais ali pelo menos para você conseguir achar um lugar decente. Consegue achar um pouco mais barato? Sim, mas é um pouco mais difícil ou muitas vezes vai ser sem ar-condicionado. E cara, eu já testei o sistema, já tentei pegar uma hospedagem sem ar-condicionado e é impraticável, porque a Tailândia ela acaba sendo mais quente que o Brasil. E do outro lado, lá no Mar de Andaman, a gente tem Phi Phi, que inclusive é uma das minhas ilhas preferidas e o custo de hospedagem acaba sendo algo parecido, por volta de 150 reais para você achar uma hospedagem interessante, com ar-condicionado, onde você consiga ficar minimamente confortável. Porém, tem um hackzinho, teve uma vez que a gente foi para lá, pegou uma hospedagem mais simples e no outro dia, presencialmente, a gente procurou ali para ver quanto que seria sem as taxas dos aplicativos de hospedagem. E aí a gente conseguiu achar por 100 reais a diária, a gente ficou por 7 dias lá, já uma hospedagem com quarto de casal, onde também tinha ar-condicionado para você ficar minimamente confortável. Para vocês terem noção, cara, quando eu tentei ir sem ar-condicionado, era tão quente, eu sou de Bangu, que é um dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro, e eu dormi em Bangu sem ventilador. E lá eu não consegui. É realmente um forno muito grande, não teste o sistema. Roscoff, qual que você prefere, Phi Phi ou Koh Tao? A minha ilha preferida na Tailândia é a ilha de Phi Phi. Foi um dos melhores passeios que eu fiz na minha vida, se não o melhor, tem praias absurdas e ainda tem uma vida noturna bem ativa. Koh Tao eu também gosto bastante, tá? Também foi um dos melhores passeios que eu fiz, mas nesse X1, Phi Phi acaba vencendo. Em relação às ilhas mais pacatas, a gente tem Koh Samui, que é uma ilha muito tranquila, as praias não são tão bonitas quanto esses outros destinos, mas ainda assim são praias muito bonitas, é para quem viajou na Tailândia acaba jogando um nível um pouco mais embaixo, mas ainda assim é uma praia muito bonita. A gente já achou hospedagem lá a semana inteira por 450 reais, 500 reais, então as hospedagens nesse tipo de ilha, elas acabam sendo mais baratas também. Já em Krabi, a média de uma hospedagem para um casal é por volta de 100 reais, mas Krabi é aquele bairro que tem em toda a cidade, que acaba sendo aquele bairro onde as coisas são todas grandes, então as comidas são mais servidas, os hotéis eles são maiores também, então achei uma ilha muito aconchegante e nesse X1 entre Koh Samui e Krabi, eu acredito que Krabi ganha, porque no dia que tu quiser se divertir, você ainda consegue achar um pouco de balada e festa por ali e também você tem as praias um pouco mais bonitas se você fizer um passeio, por exemplo, pela Haley Beach, que sai por volta de 100 bahts para ir e 100 bahts para voltar. E além disso, a gente tem as ilhas lá do norte, Chiang Mai, Shanghai e por aí vai. Eu particularmente não visitei porque é uma ilha que não tem praia, então eu saí da cidade maravilhosa, saí do Rio de Janeiro para ir para uma ilha que não tem praia, ainda mais na Tailândia, acaba não fazendo sentido. Mas as informações que eu tenho é que o custo lá também é bem barato. Eu, por exemplo, só fui para Bangkok porque normalmente é melhor chegar. E aí já tô lá, aproveito para conhecer um pouco. E aí outra opção que tu tem de hospedagem 100% gratuita é você usar os aplicativos de voluntariado, tipo o Worldpackers, o Workaway, que são aplicativos onde você vai conseguir algum tipo de trabalho em troca de hospedagem. Você vai trabalhar 4, 5 horas por dia. Muitas vezes você ganha alimentação e ganha descontos em passeios. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é personal e a função que ele tem lá é treinar os alunos ali da academia que tem dentro dessa acomodação. Ele ganha hospedagem 100% gratuita, almoço e janta. Então, por exemplo, se você tem um orçamento de apenas 3 mil reais, você zerar o custo de alimentação, zerar o custo de hospedagem, você vai ter ali o resto do teu dinheiro para você conseguir aproveitar a Tailândia e tem muita experiência que você consegue viver com um custo bem barato. Outro tipo de serviço que eu já vi, por exemplo, já me chamaram para fazer voluntariado lá em 2019 ou 2020. Meu trabalho era ser animador de festa, eu ia levar o pessoal para festa no barco, ia ganhar hospedagem, tudo gratuitamente. Então tem serviço de limpeza, serviço de jardinagem, cuidar de animais, serviço de recepção, esse com menos frequência, porque muitas vezes você não vai ter o visto de trabalho e aí pode dar algum tipo de problema para a empresa, pode ser gravar vídeo, gravar conteúdo. Então tem inúmeras coisas, te aconselho a entrar nessa plataforma, o link vai estar aqui abaixo, você consegue dar uma olhada lá também. Então, resumindo, o custo de hospedagem é isso. Se você ganha por volta de 3 mil reais, é você pegar algum tipo de voluntariado para zerar totalmente o teu custo. Muitas vezes você vai levar alimentação também, ou ficar nas ilhas onde o custo é menor. Como eu já vendi o peixe aqui várias vezes, Koh Phangan você consegue hospedagem em rosto por apenas 10 reais. Se você é um casal, eu acredito que um custo interessante para você é por volta de 6 ou 7 mil reais. Aí você já consegue viver, por exemplo, em Phuket, com uma hospedagem de R$ 1.600 no mês, você consegue viver em Koh Phangan por volta desse mesmo valor e talvez se você se apertar em alguns outros setores, você consegue viver em Krabi e Koh Samui também. E agora a gente vai para o próximo custo, que é o custo de alimentação.
E só por essa quantidade absurda de conteúdo, a gente tem aquele nosso trato onde eu entrego conteúdo de valor para você sair informado e você engaja aqui com o nosso perfil. Eu ganho que o meu canal cresce e você ganha que sai com uma informação extremamente útil. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos voltar para o conteúdo. Em relação a custo de alimentação, agora que você já entende como a Tailândia funciona, nas ilhas onde a gente busca festa, a gente busca um lugar para relaxar mais pacato, em Bangkok, em Chiang Mai, que são ilhas mais baratas, um prato de comida local, você acaba encontrando ele por 80 bahts tailandeses. Se você quer economizar, o ideal é que você coma as comidas locais. Agora, se você vai nas ilhas mais paradisíacas, como Koh Samui e Koh Tao, que o valor é um pouco mais caro, um prato de comida interessante ele sai por volta de 120 bahts. A não ser que você procure bastante, aí talvez você consiga achar um prato de comida um pouco mais barato. E para o café da manhã, um café da manhã em padrão, para você comer 2 mistos quentes no 7-Eleven e além disso beber um chamitão gigante ou uma caixinha de leite ali, ovo maltine e tudo mais, 2 mistos quentes eles acabam saindo por 39 bahts tailandeses, vamos arredondar aí para 40, e o chamitão sai por volta de 20 bahts tailandeses nas ilhas mais baratas. Nas ilhas mais caras, o misto quente deve sair por 50 a 60 bahts e no caso do chamitão deve sair por 30, acaba subindo um pouco mais o preço. Então aqui olhando na minha colinha, para custo de alimentação, se você fosse só comer no seco, você gastaria 6.570 bahts por volta de R$ 1.036. Se você fosse almoçar, tomar café da manhã e janta com uma coquinha, R$ 1.178 ou 7.470 bahts tailandeses. E se você fosse usar, por exemplo, a opção do fruit shake, que é um copão de suco muito bom aqui na Tailândia, sairia por 8.070 bahts tailandeses, R$ 1.273. Além disso, cara, a gente também tem as opções de sobremesa. Tem um vídeo no canal, 29 comidas de rua, inclusive eu provei algumas sobremesas ali. Tem uma que eu gosto bastante, que é o petit gâteau, e ele sai por 27.000 bahts tailandeses. E aí, que tipo de pratos que são interessantes que você consegue comer? Nas 3 primeiras vezes que eu vim aqui, eu não comi comida local porque eu tinha medo, achava meio nojento e tal, até eu conseguir entender. Então, indicação de pratos. Tem o peka prau, que é basicamente arroz, ovo e tem um molho que acaba não deixando a comida muito seca. Tem os curries, que são muito bons. Então, pesquise Panang curry, green curry, khao soi e também o yellow curry, são opções muito boas. E aí tem as clássicas, que é o pad thai. Eu achava que era um repolho, mas aquilo é nada mais nada menos que um macarrão, porém um macarrão de arroz. Eu não gosto muito porque eu acho ele muito pegajoso. E é uma outra opção que você também tem, fried rice, que é basicamente arroz com uma mistura ali maluca. Tem muita gente que gosta, inclusive eu tenho amigos que é a comida preferida. E fruto de mar tem a vantagem, só que acaba sendo um pouquinho mais caro também. E se você quiser pedir noodle, pede egg noodle, que é o que a gente já conhece, que é um macarrão feito de ovo, aquele amarelinho, e aí eu preferia normalmente esse. Uma das minhas maiores dúvidas quando eu comecei a viajar o mundo é como que eu vou fazer para acessar o meu dinheiro. Só que hoje é muito fácil, eu tenho uma conta na Nomad. Então basicamente eu envio o meu dinheiro em real para minha conta Nomad e eu tenho acesso a ele tanto pelo meu cartão virtual, onde eu consigo cadastrar inclusive na Mi Wallet, fazer pagamentos ao redor do mundo, como o cartão físico, que é muito utilizado aqui na Tailândia, porque a maioria das coisas que você vai pagar por aqui é em dinheiro em espécie. Então, com o cartão físico da Nomad, você consegue sacar o seu dinheiro em qualquer caixa eletrônico internacional, sem necessidade de fila e nada mais. Apenas coloque seu cartão, coloque sua senha e saque o seu dinheiro e vai ser feliz ao longo da sua viagem. Então, abra sua conta hoje através do cupom PEDRO, tanto no link que vai estar aqui na descrição, como o QR Code que vai estar aparecendo aí na sua tela. Em relação à locomoção, a melhor opção que tu vai ter é alugar uma moto. Na grande maioria das vezes, os locais que você for, o preço padrão da moto, ele está em 250 bahts tailandeses. Mas, como em qualquer lugar do mundo, para gringo é mais caro e você nunca vai aceitar o primeiro preço. Então, se você negociar tranquilamente, eles vão abaixar de 250 para 200 bahts tailandeses. Muito importante que sempre que você alugar, você filmar a moto como um todo, tirar a foto de tudo, para que você não tenha problemas futuramente. Já vi acontecer com diversos amigos, depois na hora de entregar foto, acusar que arranhou, que bateu, mesmo sem nada ter acontecido. E aí, para você estar protegido, o ideal é que você tenha um vídeo da sua moto assim que você
alugar. Outra informação importante em relação ao aluguel de moto. Normalmente eu só alugo nas ilhas. Porque na ilha tem menos fiscalização. Quando você está na cidade grande, há grande chance de você ser parado e você vai ter que perder um dinheirinho para o policial. Já vi isso acontecer em Phuket, do rapaz estar passando, parou na blitz, ele apertou a mão lá do amigo. A gente sabe o que acontece quando você aperta a mão de um policial numa blitz. E além disso, em Bangkok eu fui parado também, e aí eu pagar uma multa de 1000 bahts tailandeses. Então nessas regiões, a outra opção que você tem é usar o Grab, que é o aplicativo, é como se fosse o Uber dele. Então tem tanto Grab moto como Grab carro, da forma que você preferir. Ou até mesmo o transporte público, que é muito barato, muito bom, você consegue acessar todas as regiões tranquilamente. E aí a gente vai falar agora de locomoção entre as ilhas. Como vocês entenderam como a Tailândia funciona, a gente tem a região de Bangkok. Normalmente, trajetos grandes, ele nunca passa ali de R$200, é 140, 150, até uns R$180. O que seria um trajeto grande? É você sair de Bangkok e ir para o Mar de Andaman, que é Phi Phi, Phuket e Krabi. Ou sair do Mar de Andaman e ir por Mar do Golfo, que é Koh Phangan, Koh Tao e Koh Samui. Então esses transportes assim, esses deslocamentos mais longos, você vai pagar 150, 160 reais ali mais ou menos. Agora, se você estiver numa região muito próxima a outra, é por volta de 80 reais, não passa de 100 reais. Por exemplo, quero sair de Phi Phi para Krabi, 80 reais. Quero sair de Krabi para Phuket, 90 reais, 70 reais. É algo muito barato, então no teu planejamento, já busque fazer as coisas próximas para você gastar menos com locomoção. E o aplicativo que você vai usar para comprar todas essas passagens é o aplicativo One2Go. 1-2-Go. Em relação a passeios, tem um vídeo aqui no meu canal que é 15 coisas que você precisa saber antes de vir à Tailândia. E uma das dicas que eu dou é, faça passeio. Um dos meus maiores arrependimentos é não ter feito mais passeios antes. Todos os passeios marcaram muito a minha viagem. Então, quanto que custa um passeio aqui na Tailândia? Cara, em Koh Tao eu paguei por volta de 850 bahts tailandeses, porém, tem taxa ambiental, saiu por volta de 1050 bahts. Então, eu diria que a maioria das ilhas, a maioria dos passeios de praia vão sair por volta de 1050 bahts tailandeses. Talvez Phi Phi é um pouco mais caro. Era quanto? 250 reais? 280, 300 reais ali que a gente pagou em média nos nossos passeios ali em Phi Phi. Agora, quando a gente fala de templo, aí já sai um pouco mais barato, por volta de 300 bahts para tu entrar em cada templo. Mas em Bangkok, por exemplo, como são 3, no final vai quase chegar a 1000 bahts tailandeses também. O de templo é algo que não me pega tanto. Aí é opcional. Eu acho que vale super a pena você fazer o passeio para as praias e os passeios de barcos. Agora o de templo já não me pega tanto, eu sou daquela galera do meme. Olhou, tá visto, fui embora. E todos os meus passeios eu reservo pelo site da Get Your Guide. O link vai estar aqui na descrição. Dessa forma eu evito perder tempo da minha viagem procurando uma agência local ou tomando algum tipo de golpe ou às vezes até uma agência me empurrando uma atração por um preço um pouco mais elevado. E outro conselho que eu te dou é reservar o teu passeio quanto antes, porque algumas atrações elas são muito disputadas e se tua viagem tiver um prazo ali um pouco apertado, pode ser que você perca algum tipo de atração. É algo que já aconteceu comigo e já vi acontecer com outras pessoas também. Outra coisa é já se cadastrar na plataforma para você ver quanto tempo leva cada passeio. Alguns passeios, eles não são necessariamente na ilha específica onde você está. Podem ser em uma região um pouco mais destacada. E você achar que é algo muito simples, que é algo do teu lado, você pode perder uma oportunidade de também estar vivendo essa atração. Em relação à vida noturna, a maioria das festas aqui na Tailândia você não vai pagar para entrar. Inclusive tanto as festas mais locais, nas ruas ali da bagunça, quanto no Sky Bar, por exemplo, aqui em Bangkok. Tu não paga para entrar, apenas paga o que você vai consumir. A única região que eu vi que as festas elas eram mais pagas é na região de Koh Phangan e nas festas mais famosas, como por exemplo a Full Moon Party, que é a maior festa de praia do mundo, a Jungle Party, a Oksa, que são as festas ali mais famosas. Se eu não me engano, nos primeiros lotes você consegue comprar um ingresso por apenas 220 bahts tailandeses, mas essa informação não está 100% confirmada. Talvez eu coloque aqui na descrição, então dá uma olhada. Agora, dicas extras. Primeiro, internet. A internet, cara, você consegue encontrar tranquilamente qualquer loja do 7-Eleven. 7-Eleven é uma loja que tu encontra a cada 5 minutos, é realmente lotada a cada canto. Você encontra uma e aí por um mês de internet, aqui a internet é ilimitada também, você vai pagar 1000 bahts tailandeses. E aí se você quiser pacotes menores, você consegue achar mais barato. Teve uma única vez que consegui encontrar um pacote de apenas 500 bahts tailandeses por 30 dias, internet
frete ilimitada também, mas isso foi um achado. Na média, um mês para você ficar ali ilimitado, eu pago logo 1000 bahts tailandeses e abandono um pouco dessa guerra. Mas se você for ficar pouco tempo, tem as opções ali de 7, de 15 dias, opções de pacotes menores também. Agora, considerações finais. Se você quer vir morar na Tailândia, teu orçamento é de apenas 3 mil reais, a melhor opção para tu ou é fazer algum tipo de voluntariado, onde você joga o teu custo lá para baixo, ou ir para as ilhas mais baratas, que eu vejo que são as ilhas de festas, como Phuket e como Koh Phangan. Por exemplo, Koh Phangan, se você gastar ali 300 reais por mês de hospedagem, comendo bem, almoçando, jantando, comendo a tua sobremesazinha e também tomando café da manhã, você vai gastar por volta de 1.500 reais, ou seja, tu tem por volta de 1.200 reais sobrando para você fazer passeio, para você alugar sua moto, para você contratar tua internet, para caso você tenha algum tipo de problema. E aí também você teria que evitar um pouco de fazer grandes deslocamentos. Quanto mais tu troca de local, mais você vai ter custo de locomoção também, fazendo com que a tua viagem acabe ficando mais cara. Mas dá para viver com 3 mil reais? Sim, totalmente possível, porém com essas limitações aí que você vai ter ao longo do tempo. Em relação a casal, eu vejo, cara, já viajei como casal com 5 e 6 mil reais, mas eu vejo que para você ficar um pouco mais tranquilo, por volta de 7 mil reais já vai muito bem. Se você fizer a mesma coisa do cara de 3 mil, com certeza cabe no orçamento, porque você vai para, por exemplo, Phuket ali, vai pegar um hotel de casal por 1.600 reais, você vai gastar por volta de 3 mil reais com alimentação, você também consegue reduzir ali, sobrar caixa para você fazer outras coisas e para imprevistos que podem acontecer ao longo do seu caminho. Porém, com 7 mil reais, se você apertar, você consegue rapidamente conhecer um pouco de Phi, você consegue fazer um pouco mais de deslocamentos. Agora, se você já vai vir com 10 mil reais, tu já tem um pouco mais de luxo. Por exemplo, eu tenho um amigo que pegou um condomínio muito maneiro, com piscina, tipo absurdo, um pouco mais destacado, ele pagou por volta de 3 mil reais a hospedagem. Se você for alugar moto, vamos supor que tu gaste 500 reais. Cara, ainda sobra aí por volta de 6.500 reais para você viver à vontade e fazer diversas coisas. Então, é mais ou menos essas limitações que você vai ter vivendo com 3 mil, vivendo com 5 mil reais ou vivendo com 10 mil. Então, dá para vir para a Tailândia. A Tailândia é um dos países mais democráticos. Eu vejo gente com muito dinheiro, gente com pouco dinheiro e gente ali que tem apenas uma vida ok, uma vida comum e todos acabam vivendo ali dentro do mesmo ambiente, porém cada um com as suas limitações. Mas eu tenho certeza que se você vier para cá, vai super valer a pena.